Muy buenos días, hermanos. Bom dia, irmãos. Traigo saludos de nuestra iglesia, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, Trago saudações da nossa igreja, a Igreja Bíblica do Senhor Jesus en Cristo, Santo Domingo, República em Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. Es un privilegio y un placer para mi esposa y para mí estar aquí entre ustedes. É um privilégio para minha esposa e para mim estar aqui com vocês. Estuvimos al principio de octubre en la conferencia de Fiel en Aguas de Lindoya No princípio de outubro estivemos na Conferência Fiel em Águas de Lindóia y ahora viajamos aquí al nordeste e agora viajamos para o Nordeste. y ha sido un enorme placer compartir con algunos de ustedes. Foi um enorme prazer compartilhar, ter comunhão com vocês. Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en Primera de Pedro. Eu quero pedir a vocês que abram a Bíblia em 1 Pedro. Y vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Vamos ler do capítulo 1, versículo 22 até o capítulo 2, versículo 3. Aunque únicamente vamos a estar exponiendo los primeros 3 versículos del capítulo 2. Mas eu vou expor os primeiros 3 versículos do capítulo 2. Pero queremos poner el texto en su contexto. Eu quero ler todo o contexto. 1 Pedro 1, 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Vamos a orar. Oremos. Padre, queremos darte gracias por darnos nuevamente la oportunidad de predicar tu palabra. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de pregar de novo a Tua palavra. Concédenos, oh Señor, la gracia de tu Espíritu que necesitamos, Nos conceda a graça do Espírito que precisamos, para que tu palabra venga con poder a nuestros corazones. para que a Tua palavra venha com poder aos nossos corações. Abre nuestros ojos a tu verdad Abre os nossos olhos para a Tua verdade y opera en nosotros lo que este texto quiere que nosotros tengamos en el corazón. e opera em nós aquilo que esse texto quer que nós tenhamos no coração, Un profundo deseo por tu palabra, que é o profundo desejo pela Tua palavra, porque te lo pedimos en Cristo y para su gloria. porque pedimos em Cristo e para a Sua glória. Amén. Amém. Si yo les pidiera en esta mañana Se eu pedisse a vocês nessa manhã que se pusieran de pie todos los creyentes que ficassem de pé todos os crentes que están plenamente satisfechos con su crecimiento y madurez que espiritual, estão totalmente satisfeitos com seu crescimento e maturidade espiritual. estoy casi seguro, Eu tenho quase certeza, y digo casi para dejar lugar a alguna persona por aquí y por allá, eu digo quase para deixar fora alguma pessoa aqui e ali, que nadie se levantará de su asiento. mas eu tenho quase certeza que ninguém vai levantar do seu lugar. Y si alguien lo hiciera, E se alguém fizesse isso, ya sabríamos que hay al menos una persona entre nosotros que está autoengañada. saberíamos que pelo menos uma pessoa entre nós está vivendo em auto-engano.
La vida cristiana está supuesta a ser una vida de constante crecimiento. A vida cristã é uma vida de constante crescimento. Se trata de una carrera que termina con la muerte É uma corrida que termina com a morte y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr. e nenhum crente pode se dar o luxo de deixar de correr. El problema es que muchos que profesan ser O cristianos problema é que muitos crentes professos han sido infectados con el fatalismo. foram infectados pelo fatalismo. Es decir, han llegado a creer que están condenados a la mediocridad. É como se eles tivessem sido condenados a crer que eles sempre serão medíocres. Condenados a quedarse estancados donde están. Estão condenados a ficar paralisados no lugar que estão. Estos creyentes tienen una teología basada en sus sentimientos y en sus experiencias. Esses crentes têm uma teologia baseada nos seus sentimentos e experiências Y no en lo que Dios nos dice en su e palabra. não naquilo que Deus diz na sua palavra. Se sienten atrapados, Eles se sentem presos, como si no hubiera otra opción para ellos que ser mediocres espiritualmente como hablando. se a única opção para eles fosse ser medíocres espiritualmente falando. Si esa es tu condición en esta mañana, Se essa é a tua condição nessa manhã, yo te ruego que pongas atención a la palabra de Dios. eu rogo que você coloque atenção na palavra de Deus, Porque yo espero demostrar en este mensaje porque eu quero mostrar nessa que mensagem sí hay otra opción. que existe outra opção, Si somos verdaderos se cristianos. nós somos verdadeiros crentes. Porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento Porque espiritual. Deus deu todos os recursos que precisamos para o nosso crescimento espiritual. El problema es que no existe atajo en esta carrera de la fe. O problema é que não tem atalho na corrida da fé. No hay ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer de la noche a la mañana. Não existe uma experiência mística, emocional que faça você crescer da noite para o dia. Se trata de un proceso gradual que dura toda la vida. É um processo gradual que dura a vida toda. Por la obra del Espíritu Santo, Pela- obrando en nosotros a través de su palabra. Pela obra do Espírito Santo operando em nós através da sua palavra. De ahí la exhortación de Pedro en el versículo 2 de este pasaje, Por isso a exortação de Pedro no versículo 2 dessa passagem, que de paso es el único mandato, la única orden que hay en este pasaje. que aliás é o único mandamento que temos nesse versículo. Versículo 2. É o versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Noten que Pedro no está diciendo aquí Notem que Pedro não está dizendo aqui que nosotros debemos leer la Biblia que nós temos que ler a Bíblia, o memorizar la Biblia que temos que memorizar a Bíblia o estudiar la Biblia. ou estudar a Bíblia. Por supuesto, debemos hacer todo eso. É claro que a gente também tem que fazer isso. Es extremadamente importante que leamos la É Biblia, extremamente importante que a gente leia a Bíblia, que memoricemos la que a gente Biblia, memorize a Bíblia, que meditemos en las Escrituras. meditar nas Escrituras. Pero Pedro está hablando aquí de desearla. Mas Pedro está falando aqui de desejar. No se trata de una sugerencia, es una orden, desear. Não é uma sugestão, é uma ordem. Desejai. De manera que si tú eres creyente De forma que se você é um crente y en este momento tienes muy poco apetito por la e Escritura, nesse momento você não tem muito apetite pela Escritura, Dios te ordena que comiences a desearla más. Deus está ordenando que você deseje mais. Desead como niños recién nacidos. Desejai como crianças recém-nascidas. Esto no es una sugerencia, Isso não é uma sugestão. esto no es una opción. Isso não é uma opção. Si tú eres un creyente, Se você é um crente, Dios te ordena en su palabra que desees su palabra. Deus ordena na palavra que você deseje a palavra. Esta palabra en el original, desead, Essa palavra desejai no original transmite la idea de algo que se anhela fervientemente. transmite a ideia de algo que você deseja com fervor, Algo que deseas
con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de calmar tu apetito. Algo que você deseja com tanta intensidade que nada desse mundo pode matar a sua fome. Se trata de algo que percibes como una necesidad vital, É uma necessidade vital que você percebe. como el aire que respiras. Como o ar que você respira. De ahí la analogía o comparación que Pedro usa en el pasaje. Daí a comparação, a analogia que Pedro usa nessa passagem. Desead como niños recién nacidos. Desejai como crianças recém-nascidas. Tú debes desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche materna. Você deve desejar esse alimento como as crianças recém-nascidas desejam leite materno. Y debo aclarar que al usar esta analogía, E eu devo deixar claro que ao usar essa analogia, Pedro no está hablando aquí de nuevos creyentes. Pedro não está falando de novos convertidos. Lo que él está diciendo aquí es que todos los cristianos, O que ele está falando aqui é que todos os crentes, si son verdaderamente cristianos, se são cristãos verdadeiros, deben tener ese anhelo apremiante por la palabra de Dios. devem ter esse desejo apremiante pela palavra de Deus. Ya sea que se hayan convertido ayer Talvez, mesmo que tenham se convertido ontem, o hace 50 años, ou aqueles que se converteram faz 50 anos, todos debemos desear la palabra todos devemos desejar a palavra. como el bebé recién nacido Como desea la leche materna. Neném recém-nascido quer o leite materno. Todas las madres aquí Todas as mães aqui saben que los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios sabem que os nenéns têm um dispositivo que Deus coloca neles, que nos lleva a desear la leche materna como ninguna otra cosa que de este faz mundo. com que eles desejem o leite materno como nada nesse mundo. Sus vidas dependen de esa A leche. vida deles depende desse leite. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica Por isso alguém disse que os nenéns vêm de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche. com transtorno obsessivo compulsivo por leite. Ellos no quieren otra cosa. Eles não querem outra coisa. Las madres, sobre todo si son primerizas, As mamães, principalmente se são mães de primeira se viagem, preocupan por el color de la frazada con la que envuelven el bebé cuando lo lactan. elas têm uma preocupação pela cor da mantinha que elas vão enrolar o neném quando vão dar de mamar, Sobre todo si hay visita en la casa. principalmente se tem visitantes na casa. Ellas quieren que hasta eso se vea bien. Elas querem que isso seja visto como uma forma bonita. Pero créanme, los niños recién nacidos no tienen ningún interés en la frazada. Mas acreditem, as crianças não estão nem aí para mantinha. A ellos no les importa de qué color es, Não interessa a cor que é para ni eles, los animalitos que le bordó la abuelita. nem os animaizinhos que a vovó bordou. A ellos solo les interesa una cosa: Eles só estão interessados em uma coisa: la leche de su mamá. o leite da mãe. Y Dios es tan sabio E Deus é tão sábio que los programó con una alarma que programou um alarme neles, para que no podamos olvidarnos de ninguna manera que esa necesidad tiene que ser para que satisfecha. a gente nunca esqueça que essa necessidade tem que ser satisfeita. Cuando un bebé tiene hambre, Quando um neném tem fome, comienza a llorar ele começa a chorar como si se fuera a acabar el como mundo. se o mundo estivesse acabando. No hay manera de callarlo Não tem jeito de calar a boca dele, que no sea dándole leche. somente dando de mamar. Tú dando le leite. puedes ofrecer un enorme muñeco de Não peluche adianta dar um ursinho de pelúcia gigante, sumamente llamativo, mesmo que ele chame muita atenção e seja bonito, pero él no quiere un muñeco de mas peluche. o neném não quer um bichinho de pelúcia. Él quiere leche. Ele quer leite. Y Pedro nos está diciendo en este texto E Pedro está dizendo nesse texto que es así como tú debes desear la palabra de que Dios. você deve desejar a palavra de Deus dessa maneira. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo O 10, salmista diz no Salmo 19, versículo 10, que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro. que ele desejava mais a palavra de Deus que o próprio ouro. Sí, más que mucho oro fino. Sim, mais do que muito ouro refinado. Y más dulce que la miel que destila del E panal. que a palavra de Deus era mais doce que o mel. ¿Tú eres creyente? Você é um crente?
Eso es lo que tú y yo debemos pensar de este libro. Isso é o que você e eu temos que pensar desse livro. Es así como tú y yo debemos desear este libro. É dessa forma que nós temos que desejar esse livro. Es lo mismo que expresa el salmista en el Salmo 119. É a mesma coisa que o salmista expressa no Salmo 119. El Salmo 119 es un poema de amor. Salmo 119 é um poema de amor. Un poema de amor dedicado a la Biblia. Um poema de amor pela Bíblia. En los 176 versículos que tiene el Salmo Nos 119, 176 versículos do Salmo 119. el salmista menciona la palabra de Dios en 172 de esos O versículos. salmista menciona a palavra de Deus em 172 versículos. Escuchen algunas de las declaraciones del salmista. Escute algumas declarações do salmista. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu Me palabra. deleitarei nos teus estatutos e não esquecerei a tua palavra. Versículo 20. Quebrantada está mi alma anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 20. Minha alma está quebrantada, desejando tuas ordenanças o tempo todo. Versículo 47. 47. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Me deleitarei nos teus mandamentos, os quais eu amo. Versículo 72. 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Melhor é a lei da tua boca para mim do que milhares de ouro e prata. Versículo 97. Versículo 97. Cuánto amo tu ley. Quanto amo a tua lei. Todo el día es ella mi meditación. Ela é a minha meditação todo dia. Versículo 131. 131. Abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Abri a minha boca e suspirei porque anelava os teus mandamentos. Señor, yo necesito tu palabra. Senhor, eu preciso da tua palavra. Versículo 162. 162. Me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Me regozijo na tua palavra como aquele que acha um grande tesouro. Y créame, eso solo por citar algunos versículos de este salmo. E olha, só estou citando alguns versículos desse Esa es salmo. la expresión de un hombre que desea la palabra de Dios como el niño recién nacido desea la leche de su mamá. Essa é a expressão de um homem que deseja a palavra de Deus como uma criança recém-nascida deseja o leite da sua mãe. Ahora, yo me imagino ya al fatalista que hay en algunos de ustedes Agora eu estou imaginando o fatalista que vive em alguns de vocês pensando, eso no es posible. pensando, não é possível viver assim. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo. Ninguém pode ordenar meus desejos para me fazer desejar aquilo que eu não quero. Eso es tan imposible como ordenarle a un paralítico que camine. Isso é tão impossível como ordenar um paralítico que ande. Él está paralizado y no puede obedecer esa orden. Ele está paralisado, ele não pode obedecer a ordem. Y lamentablemente yo estoy paralizado en mi vida espiritual. E lamentavelmente eu estou paralisado na vida Yo espiritual. estoy estancado. Eu estou estancado, estagnado. Nadie puede darme una orden Ninguém pode dar uma ordem para para mim que ahora yo desee lo que no deseo. para fazer com que eu deseje aquilo que eu não quero. Bueno, depende de quién te lo ordene. Bom, depende de quem te dá a ordem. Porque en Juan capítulo 5 se nos narra la historia de un hombre Porque em João 5 nós vemos a história de um homem que llevaba 35 años sin poder caminar. que tinha 38 anos doente, sem poder caminhar. Y solo porque Cristo le dijo, E só porque Jesus disse: levántate, toma tu camilla y anda, levanta, toma o teu leito e anda. Juan nos dice que al instante el hombre quedó sano, João diz que naquele momento o homem ficou curado. tomó su camilla y echó a Tomou andar. o seu leito e começou a caminhar. Ese es el misterio de la fe. Esse é o mistério da fé. Piensen por un momento en este hombre. Pense nesse homem por um momento. Tiene 35 años sin poder Tem caminar. 35 anos sem poder caminhar. Nunca ha caminado. Ele nunca caminhou. Y ahora Cristo le dice, levántate, toma tu camilla y anda. E agora Jesus diz: levanta, toma o teu leito e anda. Si él hubiera pensado en ese momento, Se ele tivesse pensado nesse momento, yo ni me voy a molestar en hacer el esfuerzo, eu nem vou me esforçar para fazer isso, porque yo no puedo caminar, porque eu sei que eu não posso andar. se habría quedado postrado allí el resto de su Ele vida. ficaria prostrado ali a vida inteira. Pero este hombre creyó en la palabra de Mas Jesús. esse homem creu na palavra de Jesus. Así que sin poder caminar, Então, sem poder caminhar, hizo el esfuerzo de ele caminar. fez o esforço de caminhar. ¿Y saben qué pasó? E sabe o que aconteceu? Caminó. Ele caminhou. Es así como opera la fe. É assim que a fé opera.
Confiando en la palabra de Dios, confiando na palavra de Deus, yo trato de hacer lo que yo sé de antemano que no puedo eu hacer. começo a fazer aquilo que eu sei que eu não posso fazer. Y Dios se encarga del resto. E Deus faz o resto. Mis hermanos, es esa fe lo que hace la diferencia entre la ley y el evangelio. Meus irmãos, é essa fé que faz a diferença entre a lei e o evangelho. En el evangelio encontramos mandamientos igual que en la ley. No evangelho encontramos mandamentos da mesma forma que na lei. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual. Eso es un mandamiento del evangelio. Isso é um mandamento do evangelho. La diferencia es que el evangelio nos provee los recursos que necesitamos para obedecer. A diferença é que o evangelho nos dá os recursos que precisamos para obedecer. Es por eso que Agustín de Hipona en sus confesiones É por isso que Agostinho de Hipona, nas Confissões, le pedía a Dios en oración: pedia a Deus em oração: Señor, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. concede-me o que ordenas e ordena-me o que o Senhor quiser. Concédeme lo que mandas Concede-me o que ordenas y mándame lo que quieras. e ordena-me o que quiseres. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nós que temos que obedecer os mandamentos de Deus. Somos nosotros los que debemos tomar la decisión de leer la Biblia. Somos nós que temos que tomar a decisão de ler a Bíblia. Tú tienes que tomar la decisión de leer tu Biblia todos los días. Você tem que tomar a decisão de ler a Bíblia todos os dias. Si tú no lees la Biblia todos los Se días, você não ler a Bíblia todos os dias, es evidente que tú no estás deseando la palabra de Dios como el niño recién isso nacido. mostra que você não está desejando a Bíblia como um neném recém-nascido. Ahora, de antemano nosotros sabemos que que no vamos a poder avanzar Nós sabemos anteriormente que não vamos poder desenvolver, ni un solo paso en nuestra vida cristiana avançar nem um só passo na nossa vida cristã si no es en dependencia del Espíritu Santo. sem depender do Espírito Santo. Así que si tú no estás leyendo tu Biblia todos los días, Então, se você não está lendo a Bíblia todos os dias, no te quedes paralizado donde estás. não fique paralisado onde você está. Y por favor, no digas que es que no tienes tiempo. E por favor, não me diga que você não tem tempo. Eso no es verdad. Isso não é verdade. Eso no es verdad. Isso não é verdade. Este aparatico existe para probar que no es Isso verdad. aqui existe para mostrar que não é verdade. No es verdad. Não é verdade. Tú tienes tiempo Você para tem leer la tempo Biblia. para ler a Bíblia. Y debes leer tu E Biblia você deve ler a Bíblia todos los días. todos os dias. Pero debes reconocer tu impotencia delante de Dios, Mas você deve reconhecer a sua impotência diante de Deus, clamar por su ayuda clamar pela ajuda dele y amparado por fe en sus promesas, e, amparado pela fé nas promessas de Deus, tomar tu Biblia y leerla tomar a sua Bíblia e ler todos los días. todos os dias. Debes desear la palabra de Dios como el niño recién Você nacido tem desea la leche de que su mamá. desejar a palavra de Deus como um neném recém-nascido deseja o leite da mãe. Un niño recién nacido no piensa, Um neném recém-nascido não pensa: ayer bebí leche como 10 veces, ontem eu tomei leite 10 vezes, así que hoy voy a estar en ayuna. então hoje eu vou fazer jejum. No. Él bebió leche ayer, Não, ele tomou leite ontem, él va a beber leche hoy. ele vai beber leite hoje, Y mamá, te aseguro que mañana va a querer leche otra e vez. mamãe, amanhã ele vai querer leite de novo. Y Pedro dice, E Pedro diz: así es que tú debes desear la palabra de é Dios. desse jeito que você tem que desejar a palavra de Deus. Debes ir delante del Señor Você tem que ir diante do Senhor y decirle e francamente, dizer diretamente, francamente: Señor, yo no tengo mucho apetito por leer tu palabra. Senhor, eu não tenho muita fome da tua palavra. Al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo. Ao menos não com esse transtorno obsessivo compulsivo. Pero yo te ruego, Señor, Mas eu rogo, Senhor, que abras mis ojos para ver las maravillas de tu ley. que abra os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Esa es una de las razones por la que no deseamos la palabra de Dios más. Essa é uma das razões, dos motivos por que não desejamos mais a palavra de Deus. En los días pasados, mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de estar en Puerto de Galines Esses dias anteriores, eu e minha esposa estivemos em Porto de Galinhas. y visitamos las piscinas naturales. Visitamos as piscinas naturais. La marea estaba alta, A maré estava alta, así que cuando uno veía el mar, simplemente se veía un mar como cualquier otro. então quando você olhava o mar, parecia um mar qualquer. Hasta que tú te ponías la escafandra Até que você colocava o óculos de mergulho. de ver É isso aí, pronto. eso mismo. Meu auxiliar me ajudou.
Y comenzabas a ver el mar adentro. e começava a ver dentro do mar. Y comenzabas a ver los peces de colores. E começava a ver as cores dos peixes. Aquello era una maravilla. Aquilo era uma maravilha. Y tú no quieres salir de E ahí. você não quer mais sair daí. Bueno, el problema nuestro O nosso problema es que no estamos viendo la maravilla de la ley de Dios. é que não estamos vendo a maravilha da lei de Deus. Y necesitamos orar como el salmista. E precisamos orar como salmista. Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei. Ahora, Pedro no se limita en el texto a darnos una exhortación. Agora, Pedro não se limita a dar apenas uma exortação no texto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no Desejai como adulterada. crianças recém-nascidas o leite espiritual não adulterado. Sino que también nos da una buena razón Ele para nos- desear la leche. Ele nos dá também uma boa razão para desejar o leite. Noten el versículo 1. Veja o versículo 1. Desechando pues, Despojando-vos, portanto. ok, en portugués dice por tanto, Portanto. es correcto eso. Tá certo isso? Ese por tanto es importante. Esse portanto é importante. Esta es una palabra que apunta hacia lo que Pedro ha venido diciendo en los versículos anteriores, Essa é uma palavra que mostra o que Pedro vem dizendo nos versículos anteriores. acerca de la obra de regeneración que Dios hizo en nosotros. Sobre a obra de regeneração que Deus fez em nós. Mis hermanos, ¿cuál es el instrumento que Dios usa para regenerar a los creyentes? Meus irmãos, qual é o instrumento que Deus usa para regenerar os crentes? La palabra de Dios. É a palavra de Deus. Vean otra vez el versículo 22. Veja mais uma vez o versículo 22. Si puede leer versículo 22 y 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Fuimos renacidos Fomos renascidos, o nacidos de ou nuevo nascidos de novo, por medio del poder de la palabra de por Dios. meio do poder da palavra de Deus. Es la palabra de Dios la que imparte nueva vida en el creyente. É a palavra de Deus que coloca nova vida no crente. Nuestros corazones fueron purificados, libertados de la esclavitud del pecado por medio de la palabra. Nossos corações foram purificados e libertos da escravidão do pecado pelo poder da palavra. Dice Santiago capítulo 1 versículo 18 Tiago 1,18 diz que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. que por sua vontade Deus nos fez nascer pela palavra da verdade. ¿Qué debemos hacer ahora? O que nós temos que fazer agora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Alimentar-nos da mesma palavra que nos deu vida. La palabra que regenera A palavra que regenera es la palabra que santifica. é também a palavra que santifica. Es la palabra que É a transforma. palavra que transforma. Por eso alguien decía, Por isso alguém dizia: la madre de la criatura es también la amamantadora natural de ella. a mãe de uma criatura é também a amamentadora natural dela. Fuiste engendrado por la palabra, Você foi gerado pela palavra, ahora tiene que seguir siendo alimentado por esa misma agora palabra. você tem que continuar sendo alimentado por essa palavra. Porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios hizo y habló en un pasado distante. Porque esse livro não é um registro das coisas que Deus fez e falou numa época muito distante. Este libro es una palabra que está viva, Esse livro é uma palavra viva, porque fue exhalada por un Dios vivo. porque foi soprada por um Deus vivo. ¿Alguno de ustedes oyó la voz de Dios esta mañana? Algum de vocês escutou a voz de Deus nessa manhã? ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Você quer ouvir a voz de Deus? Tú puedes oír. Sí, yo sé que es una iglesia reformada, Eu sei que essa é uma igreja reformada, tá? pero tú puedes oír la voz Mas de Dios você pode ouvir a voz de Deus. audiblemente, Audivelmente. como estás oyendo mi voz. Como você está ouvindo a minha voz. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Quer ouvir a voz de Deus? Lee la Biblia en voz alta. Leia a Bíblia em voz alta. Este libro es la voz de Dios. Esse livro é a voz de Deus. Dios nos habla a través de este Deus libro. nos fala através desse livro. Hoy, ahora nos habla a través de este Hoje, libro. nesse momento, ele fala através desse livro. Este libro está vivo y es eficaz, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar las vidas de aquellos que reciben la palabra por medio Deus de la fe. continua falando hoje para aqueles que recebem essa palavra para que sejam transformados por meio da fé. Este es un libro que nunca perderá su poder para transformar
Esse livro nunca vai perder o poder de transformar. Porque es la palabra viva del Dios vivo. Porque ele é a palavra viva do Deus vivo. Versículo 24. Versículo 24. Porque toda carne, del capítulo 1, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Porque toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. La hierba se seca y la flor se cae. Seca a erva, cai a sua flor. Mas la palabra del Señor permanece para Mas siempre. a palavra do Senhor permanece para sempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido E anunciada. esta é a palavra que vos foi evangelizada. Por tanto, Portanto, por cuanto la palabra de Dios permanece para siempre, ou seja, porquanto a palavra de Deus permanece para sempre, desead como niños recién nacidos esta leche espiritual desejai no adulterada. como crianças recém-nascidas esse leite espiritual não ¿Ven la adulterado. conexión, hermanos? Vocês percebem a conexão, irmãos? La misma palabra que Dios usó para darnos vida A mesma palavra que Deus usou para nos dar vida es la misma que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. é a mesma que Ele usa para sustentar e fortalecer a nova vida. El mismo espíritu que obró en nosotros para hacer eficaz el evangelio en nuestras O vidas mesmo Espírito que Deus usou para tornar o Evangelho eficaz nas nossas y vidas para producir el nuevo e nacimiento para produzir em nós o novo nascimento. es el mismo que sigue obrando en nosotros a través de la palabra que Él É inspiró. o mesmo que continua operando em nós por meio da palavra inspirada por Ele. De manera, mi hermano, que si tú quieres ver a Dios obrando en ti, De maneira que se você quer ver Deus operando em você, si tú quieres que Él se manifieste en tu vida, se você quer que Deus se manifeste na sua vida, sumérgete en este libro. mergulhe nesse livro. Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Dios se manifiesta. Porque é aqui e não em outro lugar onde Deus se manifesta. Algunas personas quisieran tener alguna experiencia espectacular Algumas pessoas desejariam ter uma experiência espetacular, extraordinária. para poder sentir la presencia de Dios en sus Eles vidas. querem sentir a presença de Deus nas suas vidas. Pero si tú quieres encontrarte con Dios, Mas se você quer ter um encontro com Deus, búscalo leyendo y meditando en su palabra en espíritu de oración. busque a Deus meditando na palavra em espírito de oração. Dios se manifiesta en su palabra. Deus se manifesta na sua palavra. Él actúa por medio de su Ele palabra. atua através da sua palavra. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, sino que deleita. É por isso que essa palavra não somente alimenta, mas também dá prazer. Porque es aquí donde nos encontramos con Dios. Porque é nela que a gente se encontra com Deus. Es aquí donde nos encontramos de frente con el Señor Jesucristo. É aqui onde encontramos frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Por eso es que Pedro dice en el capítulo 2, versículo 3, Por isso Pedro diz no capítulo 2, versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, se é que tendes provado a bondade, benignidade do Senhor, ya que habéis gustado la bondad del se é Señor, que provastes a bondade do Senhor, desea como un niño recién nacido este libro. então deseje como uma criança recém-nascida este livro. Porque fue a través de este libro que tú gustaste la bondad del Porque Señor. foi através desse livro que você experimentou a bondade do Senhor. Mis hermanos, ¿en qué lugar podemos saborear la bondad del Señor? Meus irmãos, onde nós podemos saborear a bondade do Senhor? No simplemente conocer que Dios es bueno, Não é somente saber que Deus é bom, sino gustar la bondad del não Señor. provar a bondade do Senhor. ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? Onde foi que descobrimos que Deus nos escolheu para a salvação antes da fundação do mundo? ¿En qué lugar fue que nosotros llegamos a conocer el carácter bondadoso de Dios? Onde foi que nós descobrimos o caráter bondoso de Deus? Ese Dios al cual habíamos ofendido con nuestros pecados. Esse Deus que nós tínhamos ofendido com os nossos ¿Cómo pecados. fue que nos enteramos del plan que Él diseñó para salvarnos a través de la muerte de su Hijo? Como foi que a gente descobriu o plano que Ele desenhou para nos salvar através da morte do seu Filho? ¿Cómo nos enteramos de todo eso? Como ficamos sabendo disso tudo? A través de este libro. Através desse livro. Es en este libro donde gustamos la bondad del É Señor. nesse livro que experimentamos a bondade do Senhor. ¿Dónde podemos conocer sus preciosas y maravillosas promesas, como dice Pedro en su segunda carta? Onde podemos experimentar as suas preciosas e maravilhosas promessas, como Pedro diz na segunda Dejándonos carta. ver en cada una de esas promesas, Deixando ver em cada uma dessas promessas, no solamente que Dios es fiel, não somente que Deus é fiel, sino
sino la ternura de su bondad para con nosotros sus hijos. mas também a ternura da sua bondade para conosco, seus filhos. Es por medio de su É palabra. por meio da palavra. Esta es una leche que alimenta y que al mismo tiempo nos deleita. Esse é um leite que alimenta e deleita. Así que hermanos, no debemos leer la Biblia todos los días para calmar nuestras conciencias. Então, irmãos, nós não temos que ler a Bíblia todos os dias só para acalmar a nossa consciência. O por temor a que vamos a ser castigados si no leemos la Ou Biblia por todos medo los de días. ser castigado se você não lê a Bíblia todo dia. Oh, yo no hice mi devocional hoy. Ai, não fiz meu devocional hoje. Tal vez sería arrollado por un carro. Ai, um carro vai me atropelar. O me va a caer un rayo del Vai cielo. cair um raio do céu na minha No, cabeça. esa no es la razón por la que debes leer la Biblia. Não é o motivo porque você tem que ler a Bíblia. Leemos la Biblia para conocer mejor a Jesús. Nós lemos a Bíblia para conhecer melhor a Jesus. Leemos la Biblia para entender mejor su evangelio. Lemos a Bíblia para entender melhor o Evangelho. Leemos la Biblia para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Lemos a Bíblia para que Jesus seja cada vez mais precioso aos nossos olhos. Porque todas esas bondades que hemos gustado de parte de Dios Porque todas essas bondades que nós experimentamos da parte de Deus han venido a ser nuestras únicamente por causa de se Jesús. tornaram nossas somente por causa de Jesus. Ahora hay algunos obstáculos que pueden estropear nuestro apetito por esta leche espiritual. Agora tem alguns obstáculos que podem atrapalhar o nosso apetite pelo leite espiritual. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Ya vimos la exhortación. Já vimos a exortação: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual. Ya vimos la razón. Já vimos a razão. Esa leche espiritual fue la que nos regeneró, O leite espiritual foi o que nos regenerou. fue la que nos dio nueva vida Foi ele que nos deu nova vida. y es la que nutre la vida. E é o que nutre a nossa vida. Pero ahora veamos en tercer lugar los obstáculos. Agora vamos ver em terceiro lugar os obstáculos. Los obstáculos que matan nuestro apetito por la leche espiritual. Obstáculos que matam o nosso apetite pelo leite espiritual. Versículo 1. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de todas maledicências, desead como niños recién nacidos. desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Hay que desechar algo Tem que despojar-se de algo para poder desear la para Biblia. poder desejar a Bíblia. Esta palabra que se traduce como desechar Essa palavra traduzida por despojar indica la acción de quitarse algo de encima, traduz a ação de você tirar algo de você. como cuando uno se quita una ropa sucia o contaminada. É como quando você tira uma roupa suja ou contaminada. Y el tiempo del verbo que Pedro usa E aquí o tempo verbal que Pedro usa aqui nos indica que se trata de una acción enérgica y determinante. indica uma ação enérgica e determinante. Debemos desechar de una vez por todas Devemos despojar de uma vez por todas los pecados que están minando nuestro deseo por la palabra de os Dios. pecados que estão minando o nosso desejo pela palavra de Deus. Ahora, observen de nuevo la lista del versículo 1. Agora observe a lista do versículo 1 novamente. ¿Hay algo que les llama la atención? Tem alguma coisa que chama a atenção de vocês aqui? Esa lista de pecado no es exhaustiva. Essa não é uma lista exaustiva de pecados. Hay un montón de pecados que no están en el versículo Tem 1. monte de pecados que não estão aqui no versículo 1. ¿Acaso no debemos desechar también el robo Será que a gente não tem que se despojar do roubo, o el adulterio ou do adultério, o la pornografía? ou da pornografia? ¿Por qué Pedro no menciona todos esos pecados? Por que Pedro não menciona todos esses pecados? Porque todos estos pecados tienen algo en común. Porque esses pecados mencionados aqui têm uma coisa em comum. Todos ellos atentan contra nuestras relaciones personales. Todos eles são pecados relacionais. Vean otra vez. Veja outra vez. Malicia, Malícia, engaño, engano, hipocresía, hipocrisia, envidia inveja y todas las distracciones. e todas as maledicências. Esto nos enseña que hay una relación estrecha Isso mostra que há uma estreita relação entre el amor fraternal en la iglesia entre o amor fraternal da igreja y nuestro deseo por la e Biblia. nosso desejo pela Bíblia. Porque la vida cristiana no fue diseñada para vivir
vivirla en soledad. Porque a vida cristã não foi desenhada para viver na solidão. La vida cristiana no fue diseñada para vivirla en aislamiento. Ela não foi desenhada para você viver em isolamento. De hecho, si ustedes notaron en el versículo De 22, fato, se vocês observaram no versículo 22, Pedro conecta la regeneración con el amor fraternal. Pedro conecta regeneração e amor fraternal. Vean el versículo 22. Veja o versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade mediante o Espírito, para el amor fraternal no fingido, para o amor fraternal não fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. amai-vos ardentemente uns aos outros de coração puro. Dios purificó nuestros corazones para que nos amemos unos a otros. Deus purificou o nosso coração para que amemos uns aos outros. Y ahora debemos E amarnos. agora a gente tem que amar. Y eso incluye desechar los pecados que atentan contra el amor fraternal. E isso inclui despojar dos pecados que atentam contra o amor fraternal. Porque eso afectará nuestro apetito por la palabra. Porque isso afeta o nosso apetite pela palavra. Dios diseñó la vida cristiana para que lo conozcamos a Él en comunidad y crezcamos en comunidad. Deus desenhou a vida cristã para que nós conheçamos a Ele em comunidade, cresçamos em comunidade. Escuchen este texto en Colosenses capítulo 2. Escute esse texto de Colossenses capítulo 2. Y por favor, traten de poner atención a cada palabra. E por favor, preste atenção em cada palavra. Pablo dice a los colosenses, Pablo diz aos Colossenses, una iglesia que él no conocía uma personalmente, igreja que ele não conhecia pessoalmente, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. porque quero que saibam quão grande luta tenho por vós, os que estão em Laodiceia, e por todos que nunca viram o meu rosto. Y ahora escuchen, E agora escute, para que sean consolados sus corazones, para que os seus corações sejam consolados, unidos en amor, unidos em amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. até alcançar todas as riquezas do pleno conhecimento. Es unidos en amor Unidos em amor, que nosotros podemos alcanzar las riquezas de pleno que nós entendimiento, alcançamos as riquezas do pleno conhecimento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de a Cristo, fim de conhecer o mistério de Deus o Pai e de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la em sabiduría quem y del estão conocimiento. escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. John Piper dice, comentando acerca de ese texto, John Piper, comentando esse texto, disse: las percepciones más profundas sobre el carácter y la sabiduría de Dios as percepções mais profundas sobre o caráter e a sabedoria de Deus vienen a las cabezas que están unidas a corazones que aman. vêm a cabeças que estão unidas a corações que amam. La falta de amor arruina nuestro deseo por conocer a Dios. A falta de amor arruína, destrói o nosso desejo por conhecer a Deus, Porque Él es amor. porque Deus é amor. Y por lo tanto, la falta de amor arruinará nuestro apetito por este libro en el que Dios se Então, revela. a falta de amor vai arruinar o nosso apetite por esse livro onde Deus se revela. Recientemente leí acerca de un profesor Recentemente eu li sobre um professor, que imparte cursos a líderes de las ele iglesias dá curso para líderes de igrejas, donde se discuten temas profundos de las onde escrituras. eles discutem temas profundos das Escrituras. Y él está convencido E ele acredita de que la mejor manera de enseñar esas doctrinas que a melhor maneira de ensinar essas doutrinas es en el contexto de grupos pequeños de 10 a 12 é no personas, contexto de pequenos grupos de 10 a 12 pessoas, donde no solo se discuten ideas, sino que también se comparten vidas. onde não apenas são discutidas ideias, mas vidas são compartilhadas. Mis hermanos, la mejor comprensión de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que están escondidos en Cristo Meus irmãos, a melhor compreensão dos tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão escondidos em Cristo están reservados para aquellos creyentes
que unen sus corazones con otros creyentes en amor. Estão reservados para aqueles crentes que unem seu coração com outros crentes em amor. Para escudriñar juntos las Para escrituras. esquadrinhar as escrituras juntos. Mientras comparten lo que Dios está haciendo en ellos por medio de su Enquanto palabra. eles compartilham aquilo que Deus está fazendo neles mesmos através da sua palavra. Así que no te aísles de tus hermanos. Então não se isole dos seus No irmãos. te aísles de la iglesia. Não se isole da igreja. Es unidos en amor É unidos em amor que nosotros podemos conocer a Dios. que nós podemos conhecer a Deus. Y al conocer a Dios en su E palabra, ao conhecer a Deus na sua palavra, eso aumenta nuestro apetito por la isso misma palabra. aumenta o nosso apetite pela palavra. Pero hay algo más en el texto Mas tem mais uma coisa no texto que hemos mencionado ya a través de este que nós mensaje, já mencionamos nessa mensagem, pero que ahora vamos a enfocar de manera particular, aunque muy brevemente. mas agora eu quero enfocar de modo particular, ainda que brevemente. Ya hemos visto la exhortación. Já vimos a exortação. ¿Cuál es la exhortación? Qual é a exortação? No los oigo. Não estou ouvindo. Los que no estaban dormidos, ¿cuál es la exhortación? Aqueles que não estavam dormindo, qual é a exortação? Desead Ardentemente. como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidos. ¿Cuál es la razón? Porque Porque la palabra que nos da vida es la palabra que alimenta la vida. Qual é a razão? A palavra que nos dá vida alimenta a vida. Pero ¿cuáles son los obstáculos? Quais são os obstáculos? Aquellos pecados que nos aíslan de los demás. São os pecados que nos isolam dos outros. Aquellos pecados que atentan contra el amor fraternal. Aqueles pecados que atuam contra o amor fraternal. Pero ahora viene en cuarto lugar el resultado. Agora, em quarto lugar, vemos o resultado. ¿Qué sucederá en la vida del creyente O que vai acontecer na vida do crente que en dependencia del Espíritu Santo que, dependendo do Espírito Santo, desecha estos pecados del versículo 1 despoja os pecados do versículo 1, mientras se alimenta apropiadamente de esta leche espiritual no enquanto se adulterada? alimenta apropriadamente desse leite espiritual não adulterado. Vean otra vez el versículo 2. Veja novamente o versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para a salvação. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Vas a crecer Você vai espiritualmente. crescer espiritualmente. Todos sabemos que el nacimiento es apenas el comienzo de una vida Todos nós sabemos que o nascimento é só o começo da vida. que ahora se tiene que desarrollar. E agora você tem que se desenvolver. Y lo mismo ocurre con la salvación. A mesma coisa acontece com a salvação. Dios no te salvó para que te quedes toda la vida siendo un bebé. Deus não te salvou para ser um neném a vida toda. Dios quiere que tú crezcas. Deus quer que você cresça. Dios quiere que tú madures Deus quer que espiritualmente. você amadureça espiritualmente. Y la única manera de avanzar hacia ese E a única propósito maneira de avançar para esse propósito es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su é palabra. através da obra do Espírito Santo em nós, através da palavra. Ahora, ¿cómo se ve o cómo luce un cristiano maduro? Agora, como é que é a vida de um crente maduro? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios al salvarnos? Qual é o propósito de Deus ao nos salvar? Hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Fazer com que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo diz em Romanos 8, 28. y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Isso é, aqueles que são chamados conforme seu decreto. Todas las cosas obran para bien. Todas as coisas cooperam para o bem. ¿Qué significa eso? Qual é o significado disso? Bueno, que ahora yo debo tener una mansión, Bom, agora eu vou ter uma mansão, debo tener un yate, eu vou ter um iate, un pequeño jet, eu vou ter um jatinho, una buena salud para eu vou disfrutarlo. ter saúde boa para poder desfrutar disso tudo. No. Não. Todas las cosas obran para este bien. Todas as coisas cooperam para este bem. Versículo 29 Versículo 29 de Romanos 8. de Romanos 8. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Porque aos que antes conheceu também predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho. El bien de Romanos 8, O 28 bem de Romanos 8, 28 es hacernos cada vez más parecidos a Jesús. é nos fazer cada vez mais parecidos com Jesus. ¿Y cómo es que eso ocurre? E como é que isso acontece?
Pablo responde esa pregunta Paulo responde essa pergunta en 2 Corintios capítulo 3 versículo em 18. 2 Coríntios 3:18. Nosotros crecemos a la imagen de Jesús, contemplando con admiración la gloria de Jesús. Nós crescemos a imagem de Jesus, contemplando com admiração a glória de Jesus. 2 Corintios 3:18. 2 Coríntios 3:18. Contemplando todos nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como por el Espíritu del como Señor. pelo Espírito do Senhor. Crecemos a la imagen de Cristo, Crescemos a imagem de Cristo, contemplando con admiración la gloria de Jesús, contemplando com admiração a glória de Jesus, porque todos nosotros nos convertimos en aquello que admiramos. porque todos nós nos transformamos naquilo que admiramos. Es por eso que la gente quiere imitar a los famosos, É por isso que as pessoas querem imitar os famosos, porque nosotros queremos ser como aquellos a quienes admiramos. porque nós queremos ser iguais àquelas pessoas que Si tú admiramos. admiras a Jesús, vas a crecer a la imagen de Se Jesús. você admira Jesus, você vai crescer conforme a imagem de Jesus. Y es precisamente por eso que debemos desear como niños recién nacidos esta leche E é por espiritual no isso que adulterada. devemos desejar, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual não adulterado. Porque es en este libro donde se revela la gloria de Porque é Jesús. nesse livro que nós temos revelado a glória de Jesus. Es a través de este libro que nosotros aprendemos a admirar a Jesús. É através desse livro que aprendemos a admirar a Jesus. Porque nosotros debemos crecer para ser como Jesús. Porque nós temos que crescer para ser como Jesus. De hecho, ¿cómo termina la segunda carta de Pedro? Como termina a segunda carta de Pedro? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Déjenme hacerles una pregunta. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? Qual é a coisa mais linda que terá no céu? ¿Qué tú crees? O que você acha que é? ¿Las calles de oro? As ruas de ouro? Eso debe ser interesante. Deve ser interessante. ¿Las puertas de perla? Portas de pérola, ¿Un mar de cristal? mar de cristal. ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? Qual é a coisa mais maravilhosa que terá no céu? No los oigo. Não estou ouvindo. No los oigo. Não estou ouvindo. ¿Qué es lo más hermoso que habrá en el cielo? Qual é a coisa mais maravilhosa do céu? Jesús es lo más hermoso que habrá en el cielo. Jesus é a coisa mais linda do céu. Ahora déjenme hacerles otra pregunta. Deixa eu fazer outra pergunta a vocês. Y después de Jesús, ¿qué es lo más hermoso que habrá en E el cielo? depois de Jesus, qual é a coisa mais linda do céu? Dizendo Deus. Cristo es Dios. Cristo é Deus. Asómbrate. Agora tem admiração disso. Te assusta com isso aí. Lo segundo más hermoso que habrá en el A cielo son segunda los creyentes. coisa mais linda do céu são os crentes. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque todos nos vamos a parecer a Jesús. Porque todos nós seremos parecidos com Jesus. Piensa ahora mismo Pense por um instante. en el hermano de esta iglesia o la hermana No irmão aqui dessa igreja, ou uma irmã, que tú nunca habrías escogido como amigo aquele irmãozinho que você nunca ia escolher como amigo de no haber estado aquí en la iglesia. se ele não estivesse aqui na igreja. Porque no es una persona que se parece a ti. Porque ele não se parece com você, Tú no tienes química con esa persona. você não tem química com ela. Si tú pudieras ver a esa persona Mas se você pudesse ver essa pessoa, como Él se verá cuando sea glorificado, como ela será quando for glorificada, tú te quedarías sorprendido. você ia ficar surpreso. Porque ese creyente va a ser hermoso. Porque esse crente vai ser lindo. Porque se va a parecer a Jesús. Porque ele vai ser parecido com Jesus. Esa es la obra que Dios está haciendo. Essa é a obra que Deus está fazendo. Pero esta obra debe comenzar ahora. Mas essa obra tem que começar agora. Dios quiere que nosotros ahora comencemos a parecernos cada vez menos a nosotros y cada vez más a Jesús. Deus quer que agora a gente pareça cada vez menos conosco mesmo e cada vez mais com Jesus. Así que ningún creyente puede darse el lujo de no alimentarse regularmente de la palabra de
Dios. Nenhum crente pode se dar o luxo de não se alimentar com regularidade da palavra de Deus. Porque es a través de este libro Porque que a través- nosotros conocemos a Cristo y nos deleitamos en Cristo. Porque é através desse livro que conhecemos e nos deleitamos em Cristo. Es a través de este libro que nosotros crecemos en admiración por Jesús. É através desse livro que nós crescemos em admiração por Jesus. Y mientras más admiramos a Jesús, E enquanto mais nós admiramos a Jesus, más nos parecemos a Él. mais somos parecidos com Ele. Somos transformados de gloria en gloria contemplando su gloria. Somos transformados de glória em glória quando contemplamos a glória dele. Pero cuando nos estancamos en el conocimiento de la Biblia, Mas quando paramos, ficamos estagnados no conhecimento da Bíblia, perdemos de vista a Cristo perdemos de vista a Cristo y la Biblia pierde su fascinación. e a Bíblia deixa de exercer fascínio. Cristo es el centro de este libro. Cristo é o centro deste livro. Dios escribió este libro de tal manera que no hubiera forma de que no nos topemos con Jesús en cada una de sus Deus partes. escreveu este livro de uma forma que é impossível não encontrar Jesus em cada uma dessas páginas. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos que iban camino a Emaús? Lembra do que Jesus disse aos discípulos que estavam caminhando por Emaús? Ellos decían, nosotros creíamos que Jesús era el que iba a redimir Israel. Eles diziam, nós criamos que Jesus redimiria Israel. Y Cristo le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han E dicho. Jesus diz, vocês são tão insensatos e tardios de coração para crer em tudo que os profetas ¿No disseram. era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que luego entrara en su gloria? Não era necessário que Cristo padecesse essas coisas para depois entrar na glória. Y comenzando desde Moisés E começando de y Moisés siguiendo por todos los e profetas, seguindo por todos os les profetas, declaraba en todas las escrituras declarava em todas as escrituras lo que de él decían. o que elas diziam dele. Este libro es acerca de Jesús, Esse livro é sobre Jesus, desde Génesis hasta de Apocalipsis. Gênesis até Apocalipse. Así que hermanos, no dejes de leer la Biblia, Então, irmãos, não deixem de ler a Bíblia. no dejes de estudiar la Não Biblia, deixe de estudar a Bíblia. ni siquiera porque tu apetito por la Biblia haya disminuido. Nem sequer porque você está perdendo o apetite pela Bíblia. Más bien recupera tu apetito y tu salud espiritual, Recupere o seu apetite e a tua saúde espiritual. desechando lo que te apartó de la Biblia Despojando, você vai fazer isso despojando aquilo que te separou da Bíblia. y vuelve a alimentarte de ella otra E vez. começa de novo a se alimentar dela. No deseches la Biblia, Não despoje da Bíblia. desecha los pecados que te están apartando de Se ella. despoje dos pecados que te afastam da Bíblia. Desecha las actividades que te están tomando tiempo Despoja daquelas atividades que roubam o seu tempo. y te están apartando de e que este estão libro. te separando desse livro. Porque leer este libro es más importante que cualquier otra cosa que tú hagas en el día. Ler esse livro é mais importante que qualquer coisa que você faça durante o dia. Déjame hacerte una pregunta y ya estoy concluyendo. Deixa eu fazer uma pergunta a mais, eu estou já concluindo. Si Dios te diera la opción Se Deus te desse a opção de darte en este momento todo lo que tu corazón de desea, dar nesse momento tudo aquilo que o seu coração deseja, todo lo que tú quieras, tudo que você quiser, pero haciendo desaparecer la Biblia por completo de tu vida, mas para isso ele teria que fazer desaparecer a Bíblia completamente da tua vida. ¿no tendrías una Biblia que leer? Então você não teria mais uma Bíblia para ler, ¿No tendrías una iglesia Vos- donde escucharla predicada? você não ia ter mais uma igreja onde escutar a Bíblia sendo pregada. Hasta borraría de tu memoria todo lo que tú has leído de la Biblia. A condição é essa, ele ia apagar até da tua mente aquilo que você já leu da ¿Cuál Bíblia. sería tu decisión? Qual seria a tua decisão? De este lado, todo lo que tú deseas de este mundo, De um lado, tudo que você deseja desse mundo, pero sin Biblia. mas sem Bíblia. ¿Cuál sería tu decisión? Qual seria a tua decisão? ¿Tú te das cuenta, mi hermano, de la necesidad que tú tienes de este libro? Você percebe, irmão, a necessidade que você tem desse livro? La necesitas como el niño recién nacido, Você- desea la leche de su mamá. Precisa dela como um neném recém-nascido precisa do leite materno. Léela diariamente. Leia diariamente. No una vez a la semana. Não uma vez por semana. Não 3 vezes a la Não semana. 3 vezes por Não semana. 5 vezes a la Não semana. 5 vezes por Lee semana. la Biblia todos los Leia días.
a Bíblia todos os dias. Léela en oración. Leia em oração. Léela con atención. Leia com atenção. Léela para aprender más de Cristo y para aumentar tu admiración por Él. Leia para aprender mais de Cristo e crescer na sua admiração por Ele. Y aunque sea imperceptible para ti, E mesmo que você não possa perceber, poco a poco vas a crecer aos espiritualmente. poucos você vai crescer Tu espiritualmente. carácter se irá conformando cada vez más conforme al carácter de Seu Jesús. caráter vai ser cada vez mais semelhante ao caráter de Jesus. Querido hermano, aquí en Recife, Querido irmão aqui de Recife, querida hermana, querida irmã, si tú tienes el hábito de leer la Biblia diariamente y deleitarte en ella, se você tem o hábito de ler a Bíblia diariamente e se deleita nela, dale gracias al Señor, agradece ao Senhor, porque fue el Señor que puso ese deseo en ti. porque foi Deus que colocou esse desejo em você. Fue el Señor por su gracia que te hizo desarrollar ese hábito. Foi o Senhor, pela graça, que fez você desenvolver esse hábito. No hay mérito en ti. Não tem mérito em você. No te sientas orgulloso. Não fique orgulhoso, irmão. Pero si no es así, Mas se você não vive assim, no te quedes lamentando lo que pudo haber sido y no fue. não fique lamentando aquilo que você poderia ser e não foi. Pídele perdón al Señor Peça perdão ao Senhor por tu falta de apetito por pela su palabra falta de apetite pela palavra. y toma ahora la determinación E decida agora mesmo de comenzar a formar ese hábito en dependencia del Espíritu de Dios. começar a adquirir esse hábito dependendo do Espírito de Deus. Un buen punto de inicio Bom pontapé inicial es tomar el Salmo 119 é pegar o Salmo 119 y hacer de la oración del salmista tu propia e oración. fazer da oração do salmista a tua própria oração. Haz una lista de todo lo que el salmista le pide a Dios Faça uma en lista ese de salmo tudo que o salmista pede a Deus nesse salmo y pídeselo tú en oración. e peça você mesmo isso em oração. Hasta que veas en ti un renovado deseo por sumergirte en las páginas de este libro, Até que haja em você um desejo renovado de mergulhar nas páginas desse livro, sabiendo que es aquí y no en ningún otro lugar sabendo que é aqui e não em outro lugar donde te vas a encontrar con Cristo, onde você vai encontrar com Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del em quem conocimiento. estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que el Señor bendiga su Que palabra. Deus abençoe a sua palavra. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, queremos darte muchas gracias Pai, nós queremos te agradecer por darnos una vez más la oportunidad de predicar este precioso libro por nos dar outra vez a oportunidade de pregar esse livro precioso que nos habla acerca de tu que precioso Hijo. nos fala do teu precioso Filho. Ayúdanos, Señor. Nos ajude, Senhor. Perdónanos si no hemos estado apreciando tu palabra como debimos haberla apreciado. Nos perdoe se não estamos apreciando a tua palavra tanto quanto deveríamos. Perdónanos si hemos perdido el apetito por tu palabra. Nos perdoe se perdemos o apetite pela tua palavra. Ayúdanos, Señor, a desechar los pecados que nos están apartando de tu Nos palabra. ajude a despojar daqueles pecados que nos estão separando da tua palavra. Y ayúdanos a sumergirnos cada día E nos ajude a mergulhar cada dia en las páginas de este libro nas páginas deste livro para encontrarnos con Jesús, para encontrar Jesus, para ver su gloria, para ver a sua glória, para admirarlo cada vez más para admirá-lo cada vez mais. y viendo su gloria, E vendo a sua glória, ser transformados de gloria en gloria sermos transformados de glória em glória, en la misma imagen na própria imagem, como por el Espíritu del Señor. como pelo Espírito do Senhor. Alabado sea tu nombre Louvado seja o teu nome, en Cristo. em Cristo. Amén. Amém.